Bom dia, NV. Bom dia, Davidson. Bom dia, Pamela. Bom dia, Israel. Bom dia, Letícia. Bom dia, Jonas, Rebeca, Milane. Vamos lá, gente. Eu vou começar, tá? Qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone e falar comigo. A aula está sendo gravada, vai ser postada mais tarde, assim que terminar. Tudo certinho, pessoal. Bom dia a todos. Alguém conseguiu fazer alguma questão? Me digam aí. São 10 questões. O assunto da prova vai ser dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, ok? Só fiz aquela que você instala, beleza. Já serve, já é um começo, ok? Todos estão com a fichinha aí na mão ou pelo telefone. Pronto, me digam aí, pessoal, vocês estão vendo a minha tela agora? Tudo certinho? E agora, Anne, vai estar conseguindo ver? Sim, beleza. Pronto, todo mundo está vendo Só liga o microfone, por favor, para falar comigo, porque eu estou olhando a tela agora da apresentação. Tá todo mundo vendo as questões aqui de frente? Sim, professor. Sim, massa. Vamos começar, né, gente? Ó, não tem dificuldade. Lembra que é linear, superficial e volumétrica. A gente vai fazer uma de cada, porque o tempo é curto, e o que sobrar, a gente vai fazendo mais, tá ok? Eu gostaria de começar pela quarta questão. Então, eu vou deixar a primeira para vocês fazerem depois que já saberem fazer a primeira, porque eu já fiz em sala, tá bom? Então, a quarta questão diz assim: uma barra de ferro, coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, possui um comprimento de 45 metros a 48 graus Celsius. Então, você vai já anotando essas condições, né? Se, no caso, a barra é aquecida até 146 graus Celsius, determine, letra A dilatação sofrida pela barra, e letra B, o comprimento final da barra. Então, eu vou abrir uma página aqui em branco. Todo mundo vai ver. Então, eu vou colocar aqui agora. É a quarta questão, ok? Vocês me dizem se está tudo certinho. Então, eu vou fazer dilatação. Quais são os dados que eu tenho que anotar? Olhando para a questão, ele me diz: o coeficiente de dilatação é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, ok? O L0 é 45 metros. O T0, que é a temperatura inicial, são 45 graus. 48 graus, né? E o T final são 146 graus Celsius. Tranquilo, pessoal? Tendo essas informações, eu posso criar a equação. Qual é a equação? Sempre vai ser a mesma, só mudando a letra para cada tipo de dilatação. Então, linear é um L. Então, vai ficar delta L igual a L0 vezes alfa vezes delta T. Tranquilo até aí, pessoal? Vocês estão vendo tudo que eu estou fazendo? Sim. O tamanho tá bom, gente, ou tá pequeno demais? Tá ótimo. Tá Tá ótimo, bom, né? professor. Tá ótimo, obrigado. Eu vou continuar. Qualquer dúvida é só ligar o microfone e falar comigo, tá bom? Então você simplesmente, a letra L, que é a variação. A variação é esse carinha aqui, ó. Delta L. Então eu vou calcular. Quem é delta L? Vai ser, vou substituir o valor no local. L0, 45 metros, vezes alfa, 12, vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura. Aí eu tenho que fazer final menos inicial. Então o final é 146 e o inicial é 48.
Beleza? Aí agora, eu vou dar uma passadinha aqui só para ficar maior. Eu vou fazendo a continha passo a passo. Eu vou repetir isso aqui, 45 vezes 12 vezes 10 a menos 6. Vou fazer essa subtração, no caso, né, que dá... Eu acho até que eu anotei errado aqui. Gente, no de vocês, é 146 ou é 48? 146. É 146 mesmo, professor. 146, né? Acho que eu, na hora de mandar, eu mandei uma para vocês, eu posso ter alterado o valor na questão, mas é tranquilo. Então a gente vai fazer, né? 146 menos 48, que vai dar 98. Então todo mundo acompanhando aí, né? Pronto. E agora eu vou só multiplicar sem usar essa potência de 10 aqui. Eu não vou usar ela agora. Eu vou deixar ela aqui no final. Vou deixar ela aqui. Então vai ficar delta L igual. Aí você vai fazer 45 vezes 12. 540. Vezes 98. Vezes a potência que sobrou. Então você sempre vai fazendo passo a passo aí em casa, tá bom? Aí 450 vezes 98 dá 52.920. E repete a base de 6. Tá ok, pessoal? Para ficar melhor na hora de somar na outra, você tira essa base de 10. Então você vai ter que voltar aqui. Esse expoente está dizendo a você, volte 6 casas. Então eu vou pegar esse número aqui e vou voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 0,05292 metros. Alguém não entendeu isso que eu fiz? Ou todo mundo entendeu? Deu para entender, Eu professor. peguei e voltei 6 vírgulas. Eu vou pro final do número e volto. Tranquilo? Isso aqui é a letra A. Na letra B, você quer o comprimento final. O que é que você faz? O comprimento final seria a dilatação que você calculou, mais o tamanho inicial do cara. Então, o tamanho inicial era 45, então você vai somar 0,0592 mais 45. Vai ficar 45,05292 metros. Pronto, acabou a questão. Desculpa, dúvidas? Não, de boa. E aí, pessoal, podem falar comigo, viu? Não, professor, nenhuma. Massa. Tranquilo? Vamos fazer agora uma de área, né? Deixa eu ver aqui a questão de área. A quinta questão, tá bom? A quinta questão, vamos lá ver o que é que tem. Uma placa, tá todo mundo aí acompanhando, né? A quinta questão, ela diz aqui. Uma placa quadrada de alumínio tem uma área de 144 metros quadrados a 73 graus Celsius. Quer dizer, você já vai anotar isso. Qual é a área inicial? 144. Qual é a temperatura inicial? 73. Se a placa é aquecida até 249 graus Celsius, temperatura final, sua área varia de 0,0044 metros quadrados. Determine os coeficientes de dilatação superficial e linear do alumínio. Pronto, vamos lá. Eu vou abrir aqui a questão. Então, primeiramente, você sempre vai fazer isso. Você sempre vai anotar os dados que a questão está te dando.
Então, você olhando para sua fichinha aí na sua mão, você vai ver que a área inicial, A0, é 144 metros quadrados. A temperatura inicial, T0, é 73 graus Celsius. A temperatura final, 249 graus Celsius. E a variação, ó, ele já te deu a variação. A variação é 0,044. No caso, é mais um zero, né? 0,0044 metros quadrados. Todo mundo está acompanhando aí, né? Tudo certinho? Se der um delay aí parar, vocês me avisam, que para mim eu estou vendo a tela normal. Tá tudo certo, professor. Pronto. Como é que eu vou fazer? Como é a equação da dilatação superficial? Seria, eu estou usando a letra A, então eu vou colocar tudo com A. Então vai ficar delta A é igual a A0 vezes beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. É assim que eu tenho que fazer. Professor, é diferente da outra. A outra ele não tinha me dado a variação. Ele pediu para eu calcular a dilatação, né? Mas aqui ele está me dando. Como é que eu faço? Você vai seguir o mesmo Ô, esquema. Vai professor, colocar... Oi. esse B aí, ele não é substituído pelo T0, não? Esse B é o coeficiente de dilatação superficial. Você vai substituir ele por 2 vezes alfa. Só que na questão ele não te dá esse valor. Ele quer que você justamente descubra que valor é B. Tá ok? Certo, certo. A gente vai descobrir agora. Vamos lá fazendo. Vamos substituir o valor na conta. Então, ó, você vai só substituir. Onde tiver o valor, você vai colocar o número. Então, vamos lá. Quem é delta A? Aí você está ali anotando. É 0,0044. Igual. Quem é A0? 144. Vezes beta eu quero descobrir. E quem é a variação de temperatura? Final, 249 menos 73. Beleza até aí, pessoal? Não se confundam. Armem primeiro a conta baseado na equação que você está vendo acima. Onde tiver a letra, você substitui o valor que você anotou. Sempre assim. Vamos continuar aqui, ela aqui. Agora você vai ter que fazer a conta. Esse carinha aqui, eu vou colocar a potência de 10. Ele tem uma, duas, três, quatro casas. Então eu vou escrever ele assim. 44 vezes 10 a menos 4. Só para facilitar no final da conta. E o resto eu vou repetir. 144 vezes beta vezes. Faz essa subtração aqui, tá bom? Essa subtração, no caso, daria 176. Massa, obrigado, meu querido. E agora eu vou fazer uma coisa que a gente faz no ensino médio, no nono ano, né? A gente, no ensino fundamental, a gente aprende isso. Quem tem letra fica de um lado, quem não tem passa para o outro. Então, esses dois termos aqui, ó, 144 e 176, estão multiplicando o beta. Então, eles vão passar dividindo. É o caso contrário. Então, vai ficar assim. Preste atenção, vou colocar o beta na frente. Beta, quem é que estava do outro lado? 44 vezes 10 a menos 4. Simples. Agora, quem está multiplicando, passa dividindo. Os números que estavam multiplicando passam dividindo. Ok, pessoal? Até aí? E agora eu tenho que fazer a continha, né? Fazendo essa continha aqui, aí você tem que ir para a mão mesmo fazer. Eu não tenho tanto tempo aqui, por isso que eu já estou colocando os valores, mas você faz em casa. Então, você multiplicando 144 vezes 176 dá 25.344. Ok? Fazendo essa divisão de 25.344, que divide 44, daria isso aqui, 0,0017. Como você não usou essa potência de 10, você só faz repetir. Pronto.
você já descobriu quem é beta. Simples, já acabou. Só falta a unidade aqui, deixa eu colocar a unidade, que é graus Celsius a -1, ok? Aí você sabe que a regrinha é qual? O beta é 2 vezes o alfa. Então, se você quiser descobrir o alfa, que é a questão, ele pergunta, calcule, né, descubra, né, ele diz assim na quinta questão, determine os coeficientes de dilatação superficial, que é o beta, e linear do alumínio. Então, se eu quiser saber quem é o alfa, eu vou pegar o beta e vou dividir por 2. No caso, vai ficar 0,0017 vezes 10 a menos 4 dividido por 2. Você só divide o número, tá? O alfa vai ficar... Quanto é 17 dividido por 2? E aí? Se você for mexer na vírgula, vai ficar assim, 0,00085. Beleza? Vezes 10 a menos 4. Essa divisão vocês fazem. É só fazer a divisão. A unidade é graus Celsius elevados a -1. Dúvidas, pessoal? Não, professor. Não. Tá bom. Eu tenho até 9h20, então a gente tem 20 minutos ainda para responder questões. Já respondi 2. Eu gostaria de responder 3. Eu estou aqui me cronometrando pelo tempo. Pronto. Eu vou responder 3 e depois a gente sai fazendo o resto. Na dúvida, é só ligar o microfone e falar comigo. Esse material eu vou mandar no e-mail para vocês, ok? Ô, professor, Diga, meu lindo. tenta responder o 10º, por favor. O 10º. Podemos. Vamos lá, pessoal. Eu vou responder o 10º. Tá um pedido aqui. Vamos lá. 10ª questão. Eu vou voltar aqui. Só para a gente conseguir ler a 10ª questão, né? Tá todo mundo conseguindo ver a 10ª questão? Gente, eu queria agradecer aqui a professora Noêmia. Foi ela que fez essa fichinha com as questões. Excelente, né? Foi lá e procurou, fez as questões e a gente está usando hoje. Então, agradeço a ela. Uma placa quadrada de alumínio tem a área de 64 metros quadrados a 30 graus Celsius. Então, você já anota. Qual é a área inicial? 64 metros quadrados. Qual é a temperatura inicial? 30 graus Celsius. Se a placa é aquecida até 180 graus Celsius, sua área varia em 0,012 metros quadrados. Determine os coeficientes de dilatação superficial e alumínio, e linear do alumínio. É a mesma coisa que a gente acabou de fazer, ok? Então eu vou fazer, mas é a mesma conta que eu fiz agora. Igualzinha. Só vai mudar os valores. Vamos anotar primeiro, né? Fazer como a gente está fazendo. Vamos lá. Quem é a área inicial? 64 metros quadrados. Quem é a temperatura inicial? 30 graus Celsius. Quem é a temperatura final na questão? 180 graus Celsius. Ok. E a variação, ele diz que é 0,012 metros quadrados. Se você quiser, você pode colocar em base de 10. Ficaria 12 vezes 10. Olha, eu tenho que voltar quantas casas? 1, 2, 3. Então, eu botaria aqui a terceira. Só que eu cresci o número, então eu coloco o negativo. Sempre é o inverso. Quando você cresce o número, a potência é negativa. Quando você diminui o número, a potência é positiva. Tá ok? Então, eu poderia escrever assim, na hora de fazer a conta. Ficaria mais fácil. Eu acho melhor trabalhar com 12 do que 0,012. Mas vocês decidem. Vamos fazer a continha. Como é a equação? Delta A é igual a 0 vezes beta vezes delta T. Então, vamos substituir. Delta A é 0. Na verdade, eu vou colocar como já falei, né? 12. 12
vezes 10 a menos 3, igual a 0 é 64, beta eu não sei quem é, e a variação de temperatura seria final 180 menos 30. Tranquilo até aí, pessoal? Até aí tudo bem. Então vamos lá, vamos continuar escrevendo. Eu vou repetir, sempre eu repito. Você que sabe fazer direto já faz, mas eu vou repetir porque eu vou fazer essa subtração aqui. 180 menos 30, 150. Aí a mesma coisa do outro. O que é que vai acontecer? Eu preciso saber essa letra. Então tudo que está ao lado, eu tenho que mudar de função. Quem está multiplicando passa dividindo. Então quando eu for escrever, fica assim, beta é igual a 12 vezes 10 a menos 3, dividido por 64 vezes 150. Aí eu posso fazer a continha, né? Na verdade, eu já fiz todas as contas, eu fico só falando com vocês aqui, mas eu já fiz todas, só para agilizar, porque eu não tenho tempo de fazer a continha do lado. Então, quando você faz a multiplicação, fica assim. Quando você faz a divisão, fica... Essa multiplicação de 64 por 150 fica 93 mil. 9.300 no caso, desculpa. Então, beta seria essa divisão, que quando você dividir 12 por isso, vai dar 0,129. Certo? Você não usou a base de 10, você repete. Simples assim. Tá tranquilo? Dúvidas? Obrigado aí, professor. Pronto. Aí, para saber o alfa, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o beta e dividir por 2. Porque da área para linear são 2 vezes. Então, você vai pegar esse número, eu vou transformar assim. Eu vou até mexer na vírgula, vai ficar 12,9 vezes 10 a menos 4. Porque eu cresci 2 números. Na verdade, eu cresci 2 casas. Então, seria 5 aqui. E vou dividir por 2. Aí, dividindo 12 por 2 dá 6,45 vezes 10 a menos 5. Pronto, acabou a questão. Aqui eu vou colocar as unidades que são importantes. Beleza, gente? Respondido, meu querido? Sim, obrigado. Pronto. Eu vou fazer agora uma de volumétrica para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Esse material vai ser disponibilizado para vocês, do jeito que está aqui, tá bom? A resposta. Vamos ver uma de volumétrica. Pronto, nós temos a questão 3. A questão 3 é uma questão de volumétrica, dilatação volumétrica. Vamos lá nessa questão. Aí tem assim. Um recipiente possui volume interno de 48 litros a 58 graus Celsius. O recipiente é então aquecido até 174 graus Celsius. Determine o volume interno desse recipiente depois de aquecido, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do material é de 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O que é que vai acontecer, pessoal? Lembre-se, toda dilatação tem um coeficiente. Como a gente começa, questão 3 aqui. Como a gente começa, geralmente é assim, ó, é o alfa, depois vem o beta e depois vem o gama. Qual é a diferença? Aqui é uma vez, 2 vezes e 3 vezes. 3 vezes quem, professor? Sempre o alfa. Então, se eu estou em dilatação volumétrica e te dou o alfa vale quantos de gama? 3 vezes. Então, se eu quiser saber o gama, eu multiplicaria esse número por 3. Todo mundo entendeu isso? Sim. Bom, ok. Então, no caso, eu vou anotar primeiro o que é que está lá escrito. Veja as informações que ele me dá da questão. Vamos lá. Terceiro quesito. Ele diz assim, ó, o volume inicial são 48 litros.
A temperatura inicial são 58 graus Celsius. A temperatura final são 174 graus Celsius. E o alfa é 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Pronto. Então, professor, na hora de fazer a conta, eu tenho que fazer volumétrica. Como é a equação? Vamos lá. A equação vai ser ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Aí, professor, na questão não tem gama, tem quem? Alfa. Então, eu tenho que multiplicar por 3. Tranquilo? Dúvida, gente? Não. Não, né? Então, eu vou substituindo, tá? Não, Quem é? professor. Oi, pode perguntar. Eu não entendi esse negócio de delta aí, não. Tá, deixa eu explicar. Quando você está em dilatação linear, você só tem uma dimensão. Então, seria uma vez. Quando você está em dilatação superficial, você tem uma área. Tipo, se eu quiser medir a área do quadrado, como é que eu faço? É base vezes altura, não é isso? Então, eu tenho que usar dois valores. Por isso que beta são duas vezes. E se você tiver no volume, você tem que ter largura, espessura e altura. São três valores. Então, multiplicado por 3. O que é que vai acontecer? Deixa eu colocar aqui para você ver se você entende. Eu vou anotar as informações. Quem é ΔV? ΔV vai ser V0, que é 48. Mas, assim, é só uma questão de 1000, né? Cada 1 metro quadrado, ou metro cúbico, no caso, são 1000 litros. Depois a gente faz a conversão se quiser. Por enquanto, eu vou colocar com os valores de litro, tá bom? Vezes. Aí, quem é o gama? Eu vou até mudar a cor da caneta aqui. Quem é esse gama? É eu pegar esse alfa e multiplicar quantas vezes? 3. Então, o alfa está aqui. Eu vou botar aqui só um múltiplo de 3. Vou colocar 3 vezes. Vou colocar 3 vezes isso aqui. 15 vezes 10 a menos 6. Vezes a variação de temperatura. Final, 174 menos 58. Entendeu, querida? Agora, se eu tivesse chegado na questão, ótimo. Se eu tivesse chegado na questão e dito que isso aqui, esse valor de 15, é gama, aí você não multiplica por 3, porque já tem o valor dado. Agora, se eu disser que é alfa, você tem que seguir essa regrinha do uma vez, duas vezes, três vezes. Tranquilo? Vamos responder a questão, né? ΔV é igual a 48 vezes 3 vezes 15 dá 45. Aí já vou colocando direto. Vezes a variação. Quanto é que dá essa variação? 174 menos 58 dá 116. Aí agora é só multiplicar, pessoal. Eu vou fazer passo a passo, igual eu fiz aqui no meu livrinho. Eu vou multiplicar 48 vezes 45 dá 2.160 vezes 10 a menos 6 vezes 16, 116. E agora eu vou multiplicar esses dois valores. 2.160 vezes 116, que dá 250.560. Olha, eu não usei a base de 10, então eu tenho que repetir ela aqui no final. Certo? Essa base de 10 está dizendo o quê? Professor, ela tem um número negativo, então ela está dizendo volte 6 casas. Se eu fosse voltar 6 casas aqui, ó, no final, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o número que ia ficar. Ok? Então eu poderia calcular assim, sem estresse nenhum. Lembre-se que eu estou botando em litro. Se você quiser fazer a conversão, você vai lá e escreve 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Aí você faz a conversão, certo? Por enquanto eu vou deixar assim.
Pronto, na questão ele pede isso, ele pede qual é a variação e o volume final. Aí o volume final você já sabe. Quem é o volume final? É a variação mais o volume que eu tinha no início. Sempre. Então o volume que eu tenho no início é 48. Então você vai fazer essa sominha aqui, ó. 0,25056. Eu não estou usando arredondamento, senão eu já tinha arredondado, tá? Mais 48. Então vai dar 48,25056 litros. Eu estou calculando tudo em litro. Você pode calcular em metro cúbico. Dúvidas? Não, E aí, professor, gente? nenhuma. Que maravilha. Nós temos tempo ainda, né? Nós temos 5 minutos. Ô, Alguém quer que eu professor, responda alguma específica? Pode dizer que eu respondo. Eu fiz todas, tá? Diga. calcular em litros e calcular em metros, qual é o mais fácil? Não, tanto faz porque são potências de 10. Seriam 10 a terceira. Certo? Tipo assim. Deixa eu botar aqui. Deixa eu fazer uma nova aqui. Então você sabe que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Aí se eu digo a você lá, você tem 3.000 litros. Aí quando tu for fazer a conta, tu poderia colocar 3 metros cúbicos, porque tu divide por 1000. Então você calcular entre 3.000 e calcular 3, é mais fácil calcular com 3, né? Aí você poderia fazer isso na hora de fazer a conta, Ah, entendi. tá bom? Mas assim, no final, qual era a diferença? Como é que você escreve 3.000? 3 vezes 10 a terceira. E aqui você escreve 3. No caso, quem fizer assim, deixa eu até marcar aqui. Quem fizer assim, no final vai ter um valor multiplicado por 10 a terceira. Quem fizer assim, não vai ter nada, vai ter só o valor. A diferença vai ser essa na conta, só uma base de 10 a terceira. Se você achar 5, a pessoa que calcular da primeira forma vai achar 5 vezes 10 a terceira. É o mesmo resultado. Tá Tá certo. ok? Entendi. Mais alguma, pessoal? Me digam aí, uma específica que vocês não conseguiram ou que querem que eu resolva. E aí? Deixa eu voltar aqui para o. Deixa eu ver o chat. Não, sim. Bota aí no chat aqui ou liga o microfone para falar comigo. Nossa, foi bem proveitoso aqui a aula. Na verdade, eu acho que meu relógio está atrasado, né, gente? Já são 9h20, né? Ótimo, Jonathan, que bom. Então, eu vou finalizar, porque tem a outra aula de vocês, né? Eu acho que o relógio está uns 2 minutos atrasado. Então, eu vou finalizar, tá, pessoal? Para vocês terem a outra aula, tá? Obrigado a todos. Está gravada essa aula e eu vou postar para vocês mais tarde, tá ok? Muito Certo. obrigado. Thank you. Podem sair para a próxima aula, tá? Tchau, professor.